Se você é investidor e gosta do fundo imobiliário MXRF11 e já é cotista ou está pensando em adquirir algumas cotas, então esse vídeo foi feito para você. Aqui é Cássio Souza, do Finance Talks, e você está no nosso quadro de fundos imobiliários. Acompanhe aqui para saber um pouco mais, porque inclusive eu não sou cotista do fundo e se você deve levar alguma das informações aqui hoje para suas decisões no dia a dia como investidor. Para o fundo MXRF, para quem está aí acostumado, é um fundo de recebíveis, é um fundo imobiliário de papel, diferente aí dos fundos tradicionais de tijolos. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre o fundo, o que, que o time de gestão está fazendo, quem é o time de gestão, para vocês saberem o que fazer a partir de agora com esse tipo de fundo. Bom, vamos lá. Só para vocês conhecerem um pouco mais dos múltiplos contábeis deste fundo imobiliário, o MXRF é um dos maiores fundos que a gente tem na Bolsa Brasileira, na B3. Ele hoje está com 3,3 bilhões em valor patrimonial, né, o patrimônio líquido do fundo atual. Então é um fundo bem robusto, cotado aproximadamente em R$ 10,35. Nos últimos 12 meses ele teve uma variação de 2,07%, ou seja, está positivo no acumulado aí dos últimos 12 meses. E o valor patrimonial, o preço-valor patrimonial atual, ele está com ágio, ele está valendo mais do que o valor patrimonial. Está avaliado aí em 1,05, ou seja, 5% acima do que ele de fato tem como patrimônio. Ou seja, hoje se a gente tivesse, por exemplo, construindo um prédio de 100 milhões, é como se ele estivesse valendo 5 milhões a mais, só para vocês terem uma dimensão dessa proporção, já que ele é um fundo de recebíveis. Distribui atualmente cerca de 0,95% de dividendos mensalmente, e possui uma taxa de administração de 0,9 sobre o seu patrimônio líquido. Então, sobre todo esse 3,3 bilhões, o seu gestor leva 0,9% no acumulado do ano. Não tem aí a dinâmica de performance nesse fundo especificamente. Só para vocês também terem uma ideia, nos últimos 12 meses, a volatilidade dele está muito maior do que do IFIX, que é o índice de fundo imobiliário que a gente tem na bolsa. Na volatilidade histórica, que pega aí desde a criação do fundo, só para vocês terem uma dimensão, ele está com 9,94, comparado com o IFIX de 3,63. Então é quase o triplo da volatilidade. Isso significa que o fundo ele sofre mais variações ao longo do tempo das cotações, tanto de maneira positiva quanto negativa, do que o próprio índice. O índice, né, tem vários fundos, são dezenas de fundos na sua composição, e obviamente um fundo de maneira isolada, de forma geral, ele tende a ser mais volátil do que o índice de forma geral. Só que nesse caso aqui, ele tem uma variação muito superior, é quase 3 vezes. Isso significa que, em tese, o risco do fundo tende a ser maior do que especificamente o índice de forma geral, já que pega muitos bilhões aí na Bolsa Brasileira. Para vocês também terem uma noção, o MXRF11 ele bateu agora, em meados de janeiro, mais de 1 milhão de cotistas. É o único fundo imobiliário que a gente tem listado na nossa bolsa e ultrapassou essa marca expressiva de 1 milhão de cotistas. E é disparado, porque o segundo colocado não tem nem 400 mil cotistas. O terceiro, menos ainda, por volta de 300 mil cotistas. Então, de fato, muitos investidores, pessoa física, têm aportado de maneira considerável aí nos últimos anos, e isso tem trazido um pouco mais de comunicação, de informações para os investidores e auxiliado toda a indústria de fundos imobiliários. Hoje ele tem aproximadamente 12 milhões de liquidez diária, de média. Então é um fundo que tem bastante liquidez nas suas negociações. Então, dependendo do tamanho da sua posição, você pode ficar bem tranquilo que você vai conseguir tanto comprar quanto eventualmente vender com certa facilidade. Obviamente, e aí muitos investidores como, né, o Luiz Barsi não gosta tanto de fundos imobiliários assim, e é um típico investidor que 12 milhões para ele é praticamente o troco, né? Já que ele recebe mais de 1 milhão ao dia de dividendos das suas ações.
Então, por isso, esse tipo de investidor muito robusto geralmente não tem condições de participar do mercado de fundos imobiliários. Porque se ele tiver uma necessidade de saída, ele vai ter um gargalo muito grande. E é o caso dessa situação do Barsi, por exemplo, mas é uma realidade muito diferente da maioria dos investidores pessoa física no Brasil. Para vocês terem ideia, a gente tem mais ou menos 312 cotas por investidor. Então, se a gente pegar todas as cotas do MXRF11, dividir ali pelo patrimônio líquido, dá aproximadamente 312 cotas para cada um. Poxa, Cássio, isso é muito pouco, são pouco mais de R$ 10 cada cota, então você está me dizendo que, na média, cada investidor tem pouco mais de R$ 3.000? É isso mesmo. Óbvio que isso é a média. Tem muito investidor que tem muito mais dinheiro, inclusive vários clientes nossos aqui do Finance Talks, só que outros investidores possuem muito menos dinheiro. Então, isso tem provavelmente muitos investidores que têm lá R$ 50, R$ 100, R$ 300, e tem outros que às vezes têm 50 mil, 100 mil e por aí vai. É um fundo que tem 12 outros fundos como cotistas, são fundos institucionais, e dá aproximadamente 1,5% do patrimônio do MXRF11 na mão desses outros fundos imobiliários. Ou seja, se de uma hora para outra os gestores desses demais fundos resolverem vender ali as suas cotas, não deve ter um impacto tão significativo como a gente já viu aqui no nosso quadro sobre fundo imobiliário, que a participação de outros fundos institucionais em determinados momentos pode trazer consequências mais graves para uma situação de liquidez desses fundos. Vamos lá então conhecer. Ele é um fundo que tem uma gestão ativa, é um fundo que tem na sua característica, na sua essência, ativos financeiros e incorporação imobiliária. Então, a gestora tenta trazer a todo instante esse trabalho mais próximo das empresas, do lado corporativo, para criar liquidez nas operações estruturadas, para conseguir adquirir bons ativos para sua carteira. É um fundo bem pulverizado, hoje ele está com aproximadamente 82 CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, que podem ser utilizados, por exemplo, pelas construtoras para fazer a construção de um determinado empreendimento, pode ser utilizado para financiar a aquisição de quem quer comprar um imóvel, por exemplo, seja ele residencial ou corporativo. Então, a gente tem esse leque de operações sendo financiadas através dos CRIs. E aí a gente tem dois alertas especificamente, né? Tem dois CRIs que estão ali numa situação meio nebulosa ainda do que pode acontecer num eventual default, e a gente tem outros 3 CRIs desses 82 aí que o fundo tem na carteira, passando por um momento de estresse, e não há distribuição de dividendos desses ativos, então o fundo já foi impactado no passado por conta dessa situação, e se eventualmente o gestor conseguir na justiça negociar e receber algo desses outros ativos que já estão com problema, a melhora aí na distribuição pode acontecer em algum momento futuro. O que não é o caso hoje, os cotistas já nem recebem mais esse fluxo financeiro. É um fundo que começou em abril de 2012, resultante de uma fusão com o XP Gaia, era também um fundo de CRIs, e aí como o MXRF começou a crescer de maneira mais acelerada do que o Gaia 1, a XP resolveu então fazer a sua fusão e ganhando um pouco mais de escala, um pouco mais de corpo, de atenção do time que está ali por trás do trabalho no dia a dia. Então, acabou conseguindo alcançar nesses últimos anos um patamar que nenhum outro fundo conseguiu no volume de cotistas. Afinal, são quase 1.100.000 cotistas participando de maneira ativa aí dos resultados desse fundo mensalmente. Para vocês entenderem um pouco melhor aí sobre a tese de investimentos desse fundo, né? Ele tem essas duas áreas, que são os CRIs, especificamente com mais robustez, em especial os CRIs corporativos high grade, que são aqueles ativos com melhor capacidade de pagamento. Existe uma grande diferença entre high grade e high yield, que é em relação ao seu perfil de risco. Claro que muitos gestores no Brasil e investidores, eles gostam de um ativo que é high yield porque ele traz um pouco mais de pimenta na carteira. Consequentemente,
exige mais taxa, já que ele tem um risco ali de eventual problema em algum momento da sua vida, né, no seu fluxo financeiro. Os gestores do MXRF11, nos últimos anos, têm tentado trazer cada vez mais esse perfil de ativo do fundo para high grade. Claro que em alguns momentos ao longo da sua história já houve alguns ativos mais apimentados, mas a tendência, principalmente à medida que o fundo ganha mais escala, é que ele fique cada vez mais com um perfil de risco mais conservador. E isso tende, obviamente, a reduzir um pouco mais a distribuição de dividendos ao longo do tempo, à medida que o fundo cresce e à medida que ele concentra os seus ativos com empresas de maior qualidade. É um fundo que tem tanto operações de sale leaseback quanto de build to suit. E aí, para quem não entende muito essa diferença, o sale leaseback é, por exemplo, imagina uma transportadora que tem lá um determinado imóvel e ela resolve vender isso para dentro do fundo, recebe um dinheiro para fazer qualquer coisa que ela eventualmente queira, seja adquirir novos caminhões, seja expandir para um novo país, ela pode tomar a decisão que ela quiser com aquele dinheiro que ela recebeu da venda do imóvel. Ou o fundo pode chegar e pode construir todo aquele imóvel de maneira personalizada para aquela empresa. Aí seria o BTS. No sale leaseback, a empresa tem a opcionalidade de comprar esse imóvel de volta lá no final do contrato. Então, isso aqui são CRIs, são recebíveis. A empresa eventualmente coloca ali os seus imóveis em garantia, recebe um fluxo financeiro e lá no final, eventualmente, ele conseguindo honrar todos os pagamentos, ele recebe aquele imóvel e tem a sua vida resolvida. Então, tudo isso acaba trazendo um pouco mais de corpo para o MXRF11 aí nos últimos anos, que não tem restrição de segmento na área imobiliária, então ele pode, pelo regulamento, fazer alocação de recursos em qualquer área, desde áreas residenciais, a produtos de desenvolvimento, produtos já prontos, que aí a empresa precisa refinanciar suas dívidas. Ele pode fazer ali as suas decisões da maneira com que ele quiser. É um fundo que tem a sua indexação atrelada tanto ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, né, muito próximo à taxa Selic do nosso país, quanto pela inflação medida pelo IPCA especificamente. Então, o fundo vai conseguindo fazer a correção monetária do poder de compra ao longo do tempo por conta desses indexadores. É um fundo que tem aí a tentativa de buscar cerca de CDI mais 1,5 ao ano, eh, e com um prêmio em cima das NTN-Bs, né, que são os títulos ligados à inflação do nosso governo federal. E ele tanto compra ativos no mercado primário quanto no mercado secundário, especialmente no mercado primário, algumas operações 476 que os investidores pessoas físicas não conseguem acessar, já que não tem poder aquisitivo, não tem bala na agulha para conseguir participar dessas ofertas. E o bacana de, às vezes, um veículo estruturado como os fundos imobiliários é que esses gestores conseguem acessar esses ativos que têm, em geral, melhor qualidade, maior rentabilidade, um fluxo financeiro, em geral, melhor do que os ativos que vão parar na mão do varejo ou, de forma geral, nas ofertas 400, que são as ofertas públicas abertas para qualquer tipo de investidor, seja ele qualificado ou não. Vamos lá. Além da tese de CRIs, é um fundo que também se diferencia muito em relação aos outros fundos imobiliários de papel, especificamente que a gente tem no Brasil, por conta da atuação com os ativos de permuta financeira. Então, basicamente, a gente tem ali em algumas obras, algumas empresas, a necessidade de um determinado capital e o fundo entra para dar um fôlego de caixa para que essas empresas concluam as suas obras. Então, o fundo ele faz ali uma permuta, pega às vezes o imóvel e dá o dinheiro, e lá no final, assim que finaliza a obra e a empresa comercializa essa sala ou esse empreendimento, o fundo devolve o imóvel para essa pessoa que está comprando, por exemplo, lá na frente, e recebe o fluxo de dinheiro, seja à vista ou seja ele fracionado. De forma geral, acaba sendo fracionado à medida que as vendas são efetuadas aí ao longo do tempo. Tem vários parceiros de incorporação de altíssima qualidade, então por isso o fundo consegue trazer bons ativos para dentro da sua carteira e que consegue, consequentemente, financiar e trazer melhores taxas para os investidores do fundo especificamente.
Tem contratos de todas as formas, né? Contratos robustos, com a parte de amortização do principal de maneira antecipada, e só juros para frente. Tem uma série de outras coisas que geralmente dá para fazer dentro dessas estruturações. E aqui os gestores dos fundos tentam trazer para uma rentabilidade mínima de INCC mais 14,5. O INCC é o Índice Nacional da Construção Civil, medido aí também pela FGV. E aí, claro, isso aqui é um negócio extremamente agressivo. Não é para qualquer investidor que dá para trazer, por exemplo, um tipo de operação que tem esse benchmark. É realmente um pouco mais salgado e geralmente as empresas que estão fazendo esse tipo de operação, elas precisam de um time, de uma agilidade muito grande, por isso elas se sujeitam a realmente tomar essas operações para entregar logo, para financiar ali mais rapidamente o que é necessário. Em alguns momentos até operações antes das obras, antes de fazer toda a parte documental daqueles empreendimentos, então precisa regularizar na prefeitura, fazer todo aquele arranjo. Às vezes são operações mais curtas, de 6 meses, um ano. Outras, eventualmente, podem até serem mais longas também. Mas, em geral, as empresas que estão dispostas a participar nisso aqui são empresas que estão com necessidade de caixa um pouquinho maior. Também não tem restrição de segmento. E aí, a rentabilidade alvo de CDI mais 2 ao ano para o seu benchmark, né? Tanto participa aí do mercado primário quanto secundário desse tipo de operação também. E aí, esse aqui é o fluxo, só para vocês terem uma compreensão do que são essas permutas financeiras. E aí, de forma geral, a gente tem o fluxo financeiro de cerca de 20% até o procedimento de entrega das obras, né, a obra concluída. Então, tem toda essa fase que eu comentei agora há pouco, preparação, regularização das áreas, até o período de construção. E 80% do fluxo financeiro está ali após o repasse, após a entrega daquele empreendimento para quem adquiriu as suas operações, né? Para vocês entenderem aqui um pouco sobre as dimensões que eu comentei agora há pouco, poxa, o fundo tem 3,3 bilhões de patrimônio líquido, mas para o tamanho do mercado brasileiro isso é quase nada, para ser bem sincero. A gente tem um estoque agora acumulado em 2023 de 169, quase 170 bilhões em CRIs, só em certificados de recebíveis imobiliários. E em 2023 foram emitidos praticamente um terço desses ativos, né? 47 bi. Então é um volume muito robusto. A gente está passando por um momento muito grande de transformação, saindo principalmente dos financiadores e agentes públicos, né, como Caixa, Banco do Brasil, e trazendo cada vez mais esses financiamentos imobiliários para o setor privado. E um dos excelentes canais para essas operações são exatamente as operações de CRIs. Por que disso, inclusive? Para os investidores pessoa física, eles são isentos de imposto de renda, então ele já recebe ali o seu fluxo já como incentivo fiscal, exatamente para que as pessoas façam esses investimentos e financiem o setor imobiliário brasileiro, e através dos fundos imobiliários também, que acabam ganhando um pouco mais de robustez na aquisição de alguns ativos que nem sequer, como eu comentei, chega ao mercado do varejo em vários momentos. E aí, por conta dessa situação, a XP, que é a gestora do fundo, ela traz 5 razões para que os investidores façam aportes no MXRF11. E aí eu quero destacar que essa é uma visão da XP, não é uma opinião do Cássio especificamente, mas aí pode ser que faça eventualmente sentido para os seus objetivos, para suas estratégias, e pode ser que eventualmente você queira fazer aquisição das cotas em algum momento. São 5 delas, né? Então, primeira delas, diversificação de risco. De fato, é um fundo bem pulverizado, são mais de 80 ativos dentro da sua carteira, então traz um equilíbrio maior, se eventualmente um ou dois ativos derem problema, ou default, ou algum tipo de gargalo no meio do caminho, ele tem um nível de segurança maior por conta disso. O segundo motivo é benefício fiscal, por terem um fundo mais robusto, com mais de 50 cotistas hoje, e menos de 10% em determinados investidores, você tem a distribuição dos dividendos líquidas, né, isenta de imposto de renda. Então esse é um segundo motivo que a XP também acredita que faça sentido fazer aporte dentro do MXRF11. Terceiro motivo, liquidez, né, já que é um fundo
que tem muitas negociações na B3, então para quem eventualmente precisa sair ou entrar com uma certa agilidade, consegue fazer essas movimentações, principalmente quando comparadas a fundos que quase não têm ali liquidez, então é realmente um destaque importante e bem interessante para a gente avaliar nesse fundo aqui especificamente. Gestão profissional, e aí aqui, claro, apesar de estar numa casa que é excepcional, é muito grande, eu inclusive já trabalhei em escritórios da XP, mas eu tenho algumas ressalvas. E aí eu não estou dizendo exatamente do profissionalismo, mas daqui a pouco eu quero trazer para vocês algumas situações que a gente pode eventualmente até questionar e trazer para a mesa, para e-mails, para eventos, para lives que a gente pode chamar o time aí da XP para a gente discutir um pouco melhor isso. Inclusive aqui no próprio canal tem um outro fundo que a gente um outro fundo, desculpa, uma outra entrevista, o Giancarlo Gentiluomo, que era o head da área de fundos imobiliários da XP. Caso você queira acessar, está aqui na nossa playlist. Mas tem algumas ressalvas que eu quero fazer em relação ao MXRF11, que eu quero expor isso para vocês hoje. E o quinto motivo é a questão do alinhamento de interesses de longo prazo. Quanto maior a rentabilidade e o crescimento do fundo, mais a gestora cresce, mais dividendos ela distribui, mais os investidores estão satisfeitos e mais a tendência maior é a tendência de alocar mais dinheiro, mais aportes, e aí isso acaba criando um ciclo muito mais positivo, né, para liquidez, para rentabilidade, para novas operações financeiras. Então esse alinhamento de longo prazo é o quinto pilar que a XP traz como razão para que vocês façam investimentos dentro do MXRF11, seja através de ofertas primárias ou secundárias, negociando as cotas ali dentro da própria bolsa. Então, é um fundo da Asset da XP, da área imobiliária, e ele está sob responsabilidade do André Massetti, que é um cara também que tem uma baita experiência, já trabalhou em várias gestoras, na RB, no time da Deloitte. É um cara que realmente tem uma experiência muito grande, trabalhou com a área da Ambev também, com o time da Ambev. Então é um cara que realmente tem uma experiência muito grande e praticamente nos últimos 8 anos ele tem conseguido transformar a área de gestão aí dentro da XP de uma maneira realmente ímpar. E não só ele, obviamente, mas a gente sabe que vários outros profissionais estão ali envolvidos dentro do time de gestão, mas eu quero deixar aqui a ressalva que o André fez total diferença nesses últimos praticamente 10 anos dentro do time de gestão da XP com o seu trabalho. E aí vamos lá, vamos conhecer então um pouquinho mais sobre o fundo, só para vocês terem uma dimensão de como é que isso está sendo negociado hoje na Bolsa. Vamos pegar a última coluna aqui dos últimos 12 meses, não de um mês específico, mas ele teve presente em todos os pregões aí dos últimos 12 meses, então teve muita negociação, foram mais de 8 milhões de negócios realizados nesses últimos 12 meses. E aí um ponto de preocupação de atenção, a gente teve mais ou menos 73% de giro das cotas. Então a gente pegar lá, são um pouco mais de 300 mil cotas, cerca de 73% dessas cotas rodaram ao longo do ano, rodaram de mão. Ou seja, os investidores entraram e saíram de maneira muito rápida do fundo. E aí eu acredito, como investidor de mais longo prazo, que esse é um problema. O turnover das pessoas, dos investidores nas cotas, no fundo, não dá tempo de acompanhar a maturidade, não dá tempo de conhecer em profundidade o fundo, não dá tempo sequer de receber dividendos de maneira consistente e reinvestir isso, seja adquirindo novas cotas do próprio fundo ou fazendo uma estratégia de alocação tática, aproveitando às vezes o spread numa outra oportunidade, num outro tipo de fundo ou numa outra classe de ativos, porque não dá muito tempo, é um turnover de cota de negociação muito alta. Então esse talvez aqui seja um puxão de orelha que eu dou aí em vários investidores, que a gente precisa de mais tempo estagnado. Um dos pilares da área de investimento é exatamente o fator tempo. E se a gente não dá espaço para esse nível de maturidade acontecer, a gente nunca vai conseguir alcançar um patamar de realmente renda consistente, de maneira disciplinada, porque a gente está sempre mudando as cotas dos ativos de lugares. E aí, apesar do dividendo não ser tributado, no caso do fundo imobiliário pelo menos ainda, já que o governo federal está precisando de muita grana, mas o ganho de capital ele é tributado em 20%. Então você vendeu hoje R$ 1.000 com ganho de capital,
200 conto foi embora. Então, cada vez que você faz esse giro, um pedaço do seu patrimônio está ficando para trás. Então, por isso meu puxão de orelha aqui em quem está fazendo esse tipo de movimentação tão rápida. E eu acho que aí vale a pena parar, estudar, avaliar se faz sentido para a estratégia que você tem esse tipo de ativo, e se eventualmente fizer, show de bola. Mas se não fizer, poxa, deixa esse aqui de lado, vai escolher um outro, avalia se faz sentido esse outro ativo, e aí sim faz a sua decisão de fazer aporte naquele momento. São lá mais de 334 mil cotas, então é um volume realmente muito grande de cotas aí no mercado. Na verdade, 334 milhões de cotas, né? Porque são um pouco mais de R$ 10 cada uma delas, para chegar a esse praticamente 3,4 bi de valor de mercado. Esse gráfico aqui ele é muito interessante, porque é o seguinte, a evolução da cota e do volume médio de negociação diária aí nos últimos anos, ele acompanhou realmente um crescimento do próprio fundo, né? O PL do fundo, à medida que foi crescendo com as novas emissões, foi criando robustez, mais investidores, mais negociações, obviamente. E aí o que eu acho super legal nisso aqui é essa linha mais clara, que avalia o valor patrimonial da cota, e a linha azul escura lá em cima no topo. Ela, ao ser cruzada, em algum momento ela está sendo negociada com ágio ou em algum momento com deságio. Nesse momento, o valor de mercado ele é muito superior ao valor patrimonial da cota. Mas em vários momentos, por exemplo, lá em meados de 2021, 22, ele teve abaixo do valor patrimonial, ou seja, estava com deságio. E aí, nesse momento aqui, é que eu gosto de fazer aporte em fundos imobiliários. Eu gosto de pegar alguns fundos que estão defasados, às vezes passando por alguma certa dor de cabeça. E aí é o momento que às vezes a mídia não está falando, os analistas não estão fazendo cobertura. E a hora que às vezes, né, aquela situação dos tambores, dos canhões. Então, acho que nesse caso aqui, à medida que o fundo vai ficando com um ágio muito grande, a gente tem um problema, porque a rentabilidade vai caindo drasticamente e vai chegar a um ponto que não faz o menor sentido fazer aplicação em fundo imobiliário. E eu vou trazer um caso, inclusive o fundo é cotista, está pagando aí 0,68 ao mês. Poxa, se é para correr risco de renda variável, mas receber praticamente a rentabilidade da quase poupança, não faz o menor sentido aplicar isso em fundos imobiliários ou em ações, por exemplo, né? Tem muitas ações boas pagadoras de dividendo, mas se estiver pagando muito próximo ali da renda fixa, qual é o sentido disso em vários momentos ter renda variável? E aí, para vocês compararem a evolução patrimonial ao longo dos últimos anos, praticamente 8 anos aí de avaliação, o fundo saiu de aproximadamente 350, 380 milhões lá em 2017, veio crescendo de maneira consistente com as novas emissões que a XP fez com a sua base de investidores, e mesmo no meio da pandemia, o fundo continuou crescendo, né? É um fundo que aí já está batendo praticamente os 4 bi de valor de mercado. Provavelmente deve ter aí alguma emissão mais no segundo semestre ou em 2025, que vai ganhar mais corpo. Só que o gestor precisa alocar um pouco mais do dinheiro que ele tem ali em caixa antes de fazer esse movimento de uma nova emissão. E aí, por conta disso, inclusive, eu queria trazer para vocês uma ideia. Lembra que eu tinha comentado ali atrás que o fundo tem 12 investidores institucionais que têm hoje dinheiro aplicado no MXRF11? São esses caras aqui, ó, com destaque para Rio Bravo, para Quineia, para Brasil Plural, próprio fundo da XP, né, o XP Selecton, Banco Inter, Blue Macau. Então, tem várias gestoras que estão acreditando que o fundo consegue entregar de maneira disciplinada ali os seus dividendos ou o crescimento de cotas ao longo do tempo, e por isso eles fazem também aportes no MXRF11. Mas, como eu falei, o volume todo, se a gente somar isso aqui, dá cerca de 1,5%. Então, não é um volume tão significativo assim, ao ponto de falar, poxa, se um cara desse sozinho quiser vender ali a sua cota, eh, vai ter, obviamente, um impacto em determinado dia, mas, por exemplo, o Caixa Rio Bravo, se ele vender lá suas 1.367.000 cotas, por exemplo, isso equivale à negociação de um dia. Então, se ele na tacada só resolver vender ele a mercado, por exemplo, amanhã
já não tem essa dor de cabeça. Então, para vocês observarem, que isso é um ponto importante, quando a gente tem alguns fundos institucionais com uma participação muito relevante, 10, 15, 20, 30% de um determinado fundo, isso pode ser tanto um fundo imobiliário quanto um fundo de ações. Por exemplo, esse é um negócio complicado, porque se ele der o call de resgate ali, o negócio às vezes causa um estrago muito maior. Como a gente viu lá na pandemia, né? Muito investidor querendo vender ao mesmo tempo, a cota acaba, ou as ações acabam tendendo a um nível de queda muito drástico rapidamente. Além deles, tem o MXRF11, participa de 3 índices de fundos imobiliários no Brasil. O próprio índice da XP, né, de fundos imobiliários de papéis, com cerca de 7,8% de concentração, né, ali dentro do índice. O índice Suno 30, criado pela Suno Research, né, que posteriormente virou o Kisu 11, né, que é o Quilima Suno 30, mas esse aqui é o fundo, o índice do Suno 30, que é o SNFI, que também todos esses aqui são índices teóricos, eles não têm participação de cotas no fundo, ele basicamente planilha ali de acordo com as estratégias dos índices, faz os seus balanceamentos, e ali ele eventualmente vai fazendo essas trocas teóricas ao longo do tempo. E a gente tem um outro índice também da própria XP, que é o índice XP de fundos imobiliários, que também tem o ativo como base ali em torno de 2,78% de participação. Vamos lá. Aqui eu queria trazer um ponto de avaliação para vocês que eu acho muito pertinente, que é basicamente o balanço. Mensalmente, os gestores disponibilizam ali nos seus relatórios de gestão também uma planilha. Vocês conseguem fazer essa manipulação, essa avaliação, mesclar a célula, fazer várias fórmulas para calcular uma série de coisas. E aí eu compilei aqui, tirei o print de mês a mês do último semestre, para a gente acompanhar uma avaliação de receita lá de setembro de 23 até agora fevereiro de 24, para vocês verem que a receita ela cresceu de lá para cá. Teve, obviamente, em dezembro uma receita um pouquinho maior, né, de 35 milhões, agora um pouquinho mais abaixo do que isso, 34.400. Mas aí a gente pode avaliar o que na verdade, gerou uma receita nesse período, porque eles trazem isso de maneira mais destrinchada em cada um dos segmentos que eles fazem, seja de locação, de permuta, as próprias cotas de fundo imobiliário, a receita de CRIs. E ali a gente percebe que em dezembro teve mais de 6.800.000 reais com permuta. E esse mês agora de fevereiro, cerca de 2.600.000. Então, à medida que vai acontecendo esses remanejamentos de carteira, às vezes uma determinada operação, isso aqui muda um pouco a configuração. Não que seja de maneira drástica, porque aí quando a gente começa a ter muitos não recorrentes, a gente precisa avaliar o que está acontecendo com o fundo. Já que das premissas de quem gostaria, ou a maior parte dos investidores de fundo imobiliário, eles buscam pelo nível de segurança, pela previsibilidade. E ter uma distribuição consistente do dividendo, isso acaba atraindo muitos investidores. E é o que o fundo, inclusive, tenta fazer, porque se vocês olharem na última linha, por exemplo, teve em alguns períodos aí para trás distribuição um pouco maior, na casa de 11 centavos, por exemplo, e agora já está na casa de 10 centavos. Mesmo com o fundo crescendo, obviamente cresceu a base, mas também cresceu a situação de número de cotas. Novas cotas foram emitidas. E aí isso tem uma diluição proporcional. Isso aqui é justificado principalmente pela queda da inflação nos últimos meses. Então, à medida que o governo federal subiu demais a taxa Selic, ainda que o fundo tenha uma parte ali dos ativos compostos também em CDI, mas a inflação tem caído mais de maneira consistente nos últimos meses. Então, por conta dessa situação, os contratos negociados pelos fundos com as empresas, elas têm gerado receitas menores. Esse é um ponto de atenção que a gente precisa ter num fundo como esse, para saber qual é o rumo da economia do país, para saber se em determinados momentos eles estão mais favoráveis ou menos favoráveis, se naquele momento é hora de fazer balanceamento da minha carteira ou um aporte mais volumoso. Então, tudo isso a gente acaba tendo como atenção para essas situações.
Então é um fundo que tem conseguido entregar isso de maneira consistente, já vai em linha, inclusive, com o regulamento, com os destaques que o time de gestão traz, que é de trazer cada vez mais ativos high grade. Então a gente tem uma tendência maior a uma redução de taxa, e aí esse é um ponto que vocês precisam avaliar, se vocês estão dispostos a carregar o fundo por mais tempo, recebendo menos dividendos, pela mudança do perfil de carteira. Aí eu não estou falando aqui sobre a mudança da variável econômica, sobre a inflação, sobre CDI. Eu estou falando do perfil de risco dos inquilinos ou especificamente das empresas que eventualmente o fundo tem ali as operações de permutas ou as emissões dos financiamentos através de CRIs. Então, isso aqui é um ponto que vocês precisam fazer de maneira constante em todo o fundo imobiliário que vocês têm na carteira. Eu não digo para fazer todo mês, porque às vezes todo mês não dá tempo, mas trimestral ou semestral eu acho que vale a pena sentar e fazer essa avaliação na carteira de vocês de maneira completa. Mas vamos lá, só para vocês, antes de abrir a carteira do fundo, entenderem, o MXRF11, por conta dessas emissões mais recentes, eles conseguiram fazer operações mais longas. Então, parte de concentração maior desses vencimentos já estão para lá de 2030, 2031. Claro que essa distribuição também ao longo do caminho, ela é muito positiva, porque se você tiver um nível muito elevado de caixa num determinado ano, você vai ter um problema, porque você não consegue, às vezes, dependendo do momento econômico, fazer a alocação daquele recurso, e aí, eventualmente, acaba não conseguindo entregar rentabilidade para o seu cotista. Ou pior, é um caso que às vezes é tanta grana que não tem como absorver. Não é o momento brasileiro agora, a gente vem de um período, né? A gente teve aí a situação da pandemia, teve início do ano passado a situação com a Light, com as lojas americanas. Então, isso gerou um estresse no mercado financeiro, os bancos deram uma retraída, estão tentando emprestar para cada vez mais pessoas qualificadas. Então, pode ser que ter caixa demais em excesso em determinados momentos também é um problema. Nesse caso aqui, são mais de 50% da renovação, né, do duration dos seus vencimentos para depois de 2030. Acho que está bem dentro aqui da realidade por conta das emissões que foram feitos aí nos últimos 2, 3 anos praticamente. Mas vamos lá, vamos começar a conhecer então especificamente a carteira do fundo, que é importante para a gente tomar essa decisão se a gente quer ou não fazer parte, né, como investidor dele. A carteira hoje ela é composta de maneira majoritária por ativos indexados à inflação, ao IPCA, são 68%, né, são mais de 2/3 aí do volume financeiro alocado em ativos inflacionários, e praticamente 1/3, 32% em CDI. E movimenta-se de acordo com a taxa Selic do nosso país. Isso aqui são 3 fotos de 3 empreendimentos diferentes que o fundo tem aí dentro da sua carteira, né? Lá em Campos do Jordão, em São Paulo, capital, no Jardins 1 e no Perdizes 2, que são empreendimentos belíssimos, que traz, obviamente, um nível de segurança, de desejo maior, e o fundo, de maneira majoritária, faz operações em São Paulo. É um fundo que raramente se aventura a fazer operações em outras localidades. Está bem concentrado ali o time, realmente, o foco do time da Asset da XP. Para entendermos um pouco mais a composição dessa carteira, são 85 CRIs que estão ali distribuídos dentro da sua carteira. Eles trocaram agora recente na última carta, era 82, mudou para 85 CRIs, mas tem os CRIs com um problema, com default. Então eu trouxe completo para vocês avaliarem isso. São 16 fundos imobiliários dentro da sua carteira, 16 permutas e 3 imóveis. Só que esses imóveis, a representatividade deles é de menos de 0,5%. Então já nem aparece no gráfico aí do time de gestão na hora que eles fazem essa apresentação. E aí tem muito caixa hoje parado sem alocação. São praticamente 350 milhões, 10%, né, praticamente ali do que o fundo tem de PL, que tem parado para ser feita alguma coisa. E essa grana está alocada basicamente em fundos de renda fixa, e aí eu quero trazer um destaque específico para vocês. Olha só a curiosidade disso aqui, são 142 milhões
aplicados num fundo do Itaú chamado Itaú Renda Fixa Referenciado DI, VIP. Esse fundo, nos últimos 5 anos, rendeu aí aproximadamente 45%. Ele, em 5 anos, perdeu para o CDI, que rendeu 46%. Claro, não é uma diferença assim, nossa, que diferença muito grande. É uma diferença ridícula, na verdade. Mas o fundo está perdendo dinheiro parado no CDI. Era para o fundo, se alocasse essa grana, receber um valor maior, exatamente porque ele tem lá na sua meta, né, no seu objetivo, trazer próximo de CDI mais 2. Então, quando ele rentabiliza o dinheiro que está no caixa somente a CDI, é um problema, porque ele está perdendo capital. E aí, isso, obviamente, acaba impactando no bolso de quem recebe o dividendo mensalmente. Mas isso aqui é reflexo das emissões recentes, né? Leva um tempo, é normal que isso eventualmente aconteça, mas eu acho que poderia talvez estar alocado em alguns ativos um pouquinho melhor. Mas o fundo preferiu ali a segurança, o conforto do Itaú, que já foi sócio da própria XP, hoje já não é mais, mas está lá aplicado dentro de um fundo com bastante segurança do Itaú, que basicamente, no final das contas, compra Tesouro Selic, né? Esse é o grande ponto. Eu acho que, ao invés de comprar o fundo, poderiam comprar só Tesouro Selic, por exemplo. Mas vamos lá. É um fundo que também, como eu mencionei, aplica em 16 outros fundos imobiliários. E aí o grande destaque para o SP VJ11, que é da área de tijolos, né? É um fundo de tijolo. Aqui está classificado como shopping, mas não vejo como shopping especificamente, né? Ele está muito mais ligado a varejo, a lojas de supermercado, hipermercado, do que a shopping propriamente dito. E o LP11, e aí está como indefinido, mas é um fundo que eu diria que é quase um FIP, né? É um fundo de participações. É uma empresa SA que tem ali dentro da sua carteira. E aí eu trago agora na sequência destaque para essas duas. Mas é um fundo que tem várias outras, né, participações através de fundos imobiliários listados em bolsa. O GARI 11, o VVMR 11, o Maná 11, Game 11. Tem vários outros fundos aí dentro da sua carteira. Inclusive aí o BRCR 11 de lajes corporativas do BTG, que é o último dessa lista, também tenho na minha carteira. Tem alguns clientes aqui do Finance Talks que também gostam dele, que é um fundo, um dos maiores fundos de lajes corporativas, mas tem um nível de concentração na carteira do MXRF11 quase que insignificante, porque 0,03 dá menos de R$ 1 milhão, então para o patrimônio geral que o fundo tem é quase que insignificante. Só que as duas primeiras posições, elas são muito relevantes. São mais de 91 milhões no primeiro colocado e mais de 85 milhões no segundo colocado. E aí quando a gente pula do terceiro para frente, isso já é quase que a metade, menos da metade, na verdade, da segunda posição. Então, o nível de relevância ele vai caindo à medida que o fundo vai colocando ali novas cotas, novos fundos imobiliários na sua carteira. E aí eu queria trazer destaque exatamente para essa situação do fundo atualmente, porque olha só, da posição inteira que do MXRF11 tem ali, que é 12% do PL total, 23%, quase 24% está no SPVJ e cerca de 22% no LP11. Então vamos lá identificar um pouquinho mais o que esses fundos, né, como é que está o resultado desses fundos na carteira aqui do nosso MXRF11 atualmente. O primeiro, ele está com uma queda pequena ainda, né, 0,09, não é tão significante assim. E o segundo já me preocupa um pouco mais, são cerca de praticamente 29% de queda, e isso aqui é um ponto de atenção, né? Significa que a gente está perdendo dinheiro. A gente não, porque eu não sou cotista do fundo, mas talvez você seja, tenha posição atualmente, então esteja perdendo um pouco aí de patrimônio por conta dessa queda. Claro que a hora que a gente pega a participação inteira desse fundo aqui especificamente na carteira do fundo, não tem uma relevância tão grande, não tem uma perda patrimonial tão grande, mas ela existe, e aí eu quero criar daqui a pouco um destaque, por que eu acho que a gente poderia criar um canal de discussão aí com o time de gestão da XP,
para esclarecer alguns pontos sobre isso. Só para vocês conhecerem um pouco melhor. O SPVJ11, então, é um fundo de properties, né? É um fundo que investe em imóveis de tijolos e que, obviamente, busca distribuir a renda e o ganho de capital no longo prazo para os seus investidores. Basicamente, esses imóveis estão locados para o açaí atacadista, né? Localizados em vários estados brasileiros, com destaque maior para o Paraná, que tem aí 22% de participação, mas vários outros têm, né? Mato Grosso tem 10%, Bahia 14%, São Paulo com 9%, assim como Tocantins, e alguns estados aí do Norte e Nordeste com uma participação menos relevante assim, mas também possuem unidades do açaí atacadista. A cota dele hoje estava cotado aí em R$ 111,22, abaixo do seu valor patrimonial, que é de 116, e pode ser que aqui esteja o grande pulo do gato. Pode ser que às vezes o time de gestão esteja enxergando potencial de valorização das cotas no curto prazo desse ativo especificamente e tenha aumentado ali a exposição a ele. Eu não cheguei a acompanhar, pegar em profundidade quando o fundo começou a fazer esses aportes. Então, se você é cotista, essa é uma atividade que eu gostaria de deixar para você. E se você fizer essas avaliações, deixa aqui nos nossos comentários para que outros investidores que estejam nos assistindo vejam o seu comentário, qual é a sua decisão, qual é o seu tipo de avaliação que você fez aqui para trás do histórico do fundo, por exemplo. Mas é um fundo que distribui atualmente 0,68 de dividendo ao mês. E eu acho isso muito pouco para fundo imobiliário. Claro que se fosse um momento da economia espetacular, talvez até tivesse lá a sua possibilidade de aplicar num fundo que tivesse essa distribuição. Mas hoje, com toda a insegurança que a gente tem, a incerteza do país, eu não vejo sentido em alocar como um fundo desse aqui, por exemplo. Ainda mais quase 100 milhões para receber mensalmente praticamente só isso aqui. São 14 imóveis, né, dentro do fundo. Não tem hoje vacância financeira, o Açaí tem pagado em dias, isso tudo, até porque é uma empresa listada na Bolsa também, e tem uma administração pequena de 0,20. É um setor que tem, de fato, uma margem muito espremida, não consegue, né, gerar assim de maneira tão significante, né? Então, por isso, inclusive, é um fundo que tem uma administração com gestão mais baixa mesmo do que tradicionalmente aí para essa parte. Mas tem uma taxa de consultor de 0,25. Então, se a gente faz o acúmulo aqui, dá um pouquinho mais do que 0,45 entre taxa de administração e taxa do consultor. E aí eu queria falar especificamente desse segundo fundo que está na posição do MXRF11, né? São cerca de 85 milhões de reais. Esse na base lá do Status Invest está um pouquinho defasado, porque o fundo reduziu um pouco a participação, tinha ainda valor de mais ou menos 100 milhões, mas eu olhei no informe mensal e a posição hoje já está um pouco menor, está com cerca de 85 milhões. Que é um fundo que ele tem na sua composição, na sua carteira, uma empresa, uma SA fechada, chamada Lago da Pedra Participações. Vocês podem acessar, por exemplo, no regulamento, no anexo 4 traz ali a lista de todas as SPEs que esse fundo, essa empresa tem atualmente. São 35 SPEs da Direcional ou de seus sócios, né, na sua composição societária. E aí, para mim, está aqui um dos problemas de transparência do fundo. Porque por ser uma SA fechada, obviamente que ela tem a necessidade de distribuir, de apresentar ali o seu balanço contábil, mas esse balanço contábil ele não traz tantas informações operacionais. Ela não é obrigada a trazer um enriquecimento de dados para a sua base de investidores. Por mais que seja um fundo imobiliário, mas é um fundo imobiliário que foi feito numa operação 476, uma operação fechada. Então, quando tem esse tipo de operação, não é obrigatório trazer algumas informações públicas. Obviamente que algumas são, né, por regra da CVM, mas não precisa ser tão aberto assim o nível de informações como uma oferta 400 ou como uma SA de capital aberto listada na bolsa, que tem todas as informações quase ali
publicadas nas demonstrações financeiras trimestralmente. A Direcional, só a título de curiosidade, é uma empresa que também é listada na bolsa, então obviamente que ela ali no balanço precisa trazer algumas informações relevantes para os seus investidores e para todos os stakeholders interessados, bancos, fornecedores, uma série de pessoas que eventualmente queiram saber disso. E aí esse fundo especificamente tem cotas dessa empresa aqui, que está muito ligada à Direcional, e é isso que eu quero trazer para vocês agora. Bom, olha só, a Direcional, a composição societária da Direcional, que é listada na bolsa hoje, tem uma participação relevante, são mais de 10% de um fundo de ações, que é o Aliança FIA Infraestrutura. Aliás, investimentos no exterior, não de infraestrutura, perdão. Esse aqui especificamente é um fundo da XP. E aí é o ponto de atenção que eu queria chamar para vocês. Às vezes, a gente vê no passado, como teve agora recente, com a Hectare, com a Devan, com o Tordesilhas, vários outros fundos que tiveram algum problema de governança corporativa por não serem tão transparentes. E eu não quero acreditar que seja essa a situação da XP, até porque quando a XP foi montar uma sociedade na fintech com a Direcional, eles publicaram muitas coisas na imprensa, mas nem sempre o que vai para a imprensa é publicado de maneira completa. Talvez esse aqui tenha passado despercebido de muitos jornalistas, de muitos analistas de mercado, e sem dúvida alguma tem passado batido na mão da maior parte dos investidores do MXRF11. Então vamos lá, aqui o que eu queria trazer de destaque é exatamente essa participação. As outras, apesar de serem relevantes, não trago destaque aqui sobre elas. Eu quero trazer sobre o fundo do Aliança FIA. A XP, então, lá em 2021, montou uma sociedade com a Direcional, anunciando, então, a criação de uma fintech, né? Na verdade, uma startup da área de crédito, eles chamam de área de proprietária, na área imobiliária, que é para financiar, na verdade, pessoa física e empresa para fazer a aquisição dos seus empreendimentos, seja um residencial, seja um comercial. E essa empresa chama Direto. Só que isso aqui não está público, obviamente que é um contrato, ainda que as empresas sejam listadas e públicas, não traz na internet, obviamente, por questão estratégica, as cláusulas do contrato. Então não dá para a gente saber como é que foi a negociação, a composição societária dessa situação toda aqui de bate-pronto, porque não está tão aberto assim nos balanços das empresas. E aí aqui é o seguinte, esse fundo da Aliança tem lá pouco mais de 348 milhões em ações da Direcional. Então é um fundo, tem meia dúzia ali de investidores, né? É um fundo fechado. Acredito que principalmente recursos da XP, propriamente dito, ou se não, de algum outro fundo, né, como cotistas, que não dá para a gente descobrir aqui de bate-pronto de maneira tão fácil, porque essas informações são privadas, né? E a CVM não abre isso por LGPD. Mas é um fundo que tem 85% praticamente da sua composição em ações da Direcional. E aí vamos olhar naquela mesma ótica. Quais são os outros fundos hoje, além do MXRF11, que tem capital aplicado no fundo, o LPLP11? Tem o RISA Akin e tem um outro fundo da XP também, que é o XP Selecton. Então não é um fundo que está aberto aí para investidores pessoas físicas. É um fundo que de fato teve uma oferta bem restrita numa 476. Então, basicamente, parte significativa aí da grana vieram desses gestores, né, tanto da RISA quanto do MXRF11 e desse outro fundo do XP Selecton. O restante pode ser que eventualmente sejam sócios da Direcional, não dá para a gente saber, como se fosse quase que um fundo exclusivo, por exemplo, né, familiar, ou de sócios da XP. Então não dá para a gente saber exatamente quem são os cotistas aí nesse momento sobre isso. E aí eu queria trazer para vocês especificamente informações sobre o default de 3 ativos, que hoje não tem nenhuma distribuição, nenhum impacto financeiro no fluxo de caixa do MXRF11, que são
os devedores, né? A Esser, que é uma incorporadora, construtora aí de São Paulo, a Cogna Educação e um outro que é bastante pulverizado, mas que está indexado ali, atrelado aos recebíveis da construtora, né, canadense Brookfield. Todos eles estão com processos caminhando na justiça. Pode ser que leve mais tempo, pode ser que às vezes algum deles, como é o caso da Esser, que já está um pouco mais adiantado, que isso se resolva mais rapidamente, mas isso gera um certo impacto ali de forma geral dentro do fundo. Então, por conta disso, alguns, né, meses a distribuição de cotas foram menores. Hoje, aquela distribuição mensal de 10 centavos que eu citei ali agora há pouco, poderia ser um pouquinho maior por conta dessas situações se todos eles não estivessem com nenhum problema financeiro. Não é uma situação também muito significativa. Poxa, Cássio, é isso aqui que impactou em 10%, por exemplo, do fundo. Não, é um impacto, mas é um impacto já bem diluído. E para vocês verem que olha só o nível de negociação de taxas que os fundos tinham, por exemplo, né? É, IGPM mais 7, IGPM mais 11,5. Olha só, esse CRI que foi adquirido lá em 2016, por exemplo, poxa, se a gente parar para imaginar IGPM mais 11,5 é muita coisa. O IGPM, por exemplo, durante a pandemia em 2020 bateu 45%. Imagina uma empresa tentando pagar uma dívida de 45 mais 11,5. Isso aqui vai para a lua. Acho que nem os fundos que estão ligados, por exemplo, à área de multipropriedade conseguiram honrar todos os pagamentos. E é por isso que a gente teve aí vários problemas em fundos listados, que vários multipropriedades, vários resorts estão com calote e com atrasos nos seus compromissos com os fundos imobiliários. Então, eu acho que isso aqui vale a pena para quem for cotistas dar uma destrinchada no relatório gerencial, olhar ali um pouquinho quais são ali as suas situações, como é que está o andamento disso. Então, assim, o impacto não é tão grande, mas ele acaba existindo. O MXRF11, por ser mais pulverizado, isso acaba sendo diluído de maneira mais tranquila. Agora, se for num fundo que o nível de concentração é mais significante, e a gente já trouxe aqui no nosso quadro de fundo imobiliário várias discussões dessas, eh, fundos do Santander, por exemplo, que tem 25, 30, 40% dos inquilinos concentrados num único inquilino. Então, no caso específico de um fundo como esse, o impacto seria devastador. Uma empresa que parasse ali de pagar os aluguéis mensalmente ou honrar os pagamentos dos recebíveis, ela causa um estrago na cota ou na distribuição mensal muito grande por conta de uma situação como essa. Não é exatamente esse o caso aqui do MXRF11, mas eu queria trazer para vocês que vale a pena a gente, né, ficar avaliando isso de tempo em tempo para saber como é que está o andamento da realidade de cada um dos fundos que a gente tem na carteira. Bom, queria chamar a atenção de vocês aqui para o indexador, para o benchmark que o fundo traz para a sua rentabilidade. Isso aqui está lá no seu regulamento, na sua carta, né, de gestão, todos os meses para ser avaliado. E aí, o fundo fala assim: esse retorno é comparado com o benchmark do fundo, o qual é calculado com base no retorno auferido pela aquisição hipotética de uma NTN-B com prazo de vencimento próximo a 3 anos, né? Seria um título do governo federal indexados ali à inflação. E também, obviamente, comparada com o INFIX. Mas aí aqui eu queria trazer um destaque para vocês, e é uma das razões porque eu não tenho MXRF na minha carteira. Claro, além dessas várias que eu eventualmente já citei para trás para vocês, mas esse é um ponto que para mim dói um pouquinho mais. É, é um fundo que, se a gente parar, poxa, Cássio, eu poderia fazer aquisição num NTNB, sei lá, 2035, 2045, que são prazos de emissões mais longos. Obviamente o risco seria um pouco maior nessas emissões aí com prazo mais distante dessa forma, mas o nível de spread de alfa em que o fundo nos últimos anos conseguiu gerar, comparado com uma NTNB, ela é muito pequena. E aí esse é meu ponto. Será que vale a pena correr o risco de renda variável, sendo que eu poderia adquirir, por exemplo, um título de inflação, renda fixa?
Obviamente, são classes distintas, a gente precisa fazer aqui um paralelo, e cada investidor, obviamente, tem ali o seu desejo, a sua característica, os seus objetivos, os seus níveis de riscos que eles estão dispostos a correr. Eu, particularmente, não gosto do fundo. Comprar a cota, principalmente quando ela está com ágio, ou seja, ela está com valor acima do valor patrimonial. Para mim, eu não vejo sentido. Para alguns investidores que gostam, por acharem que eventualmente a cota, por ter um preço, né, entre aspas, pequeno, vale a pena, sobra às vezes uma quererinha ali durante o mês, né, seja do salário, de uma despesa que eventualmente foi paga e sobrou um trocadinho, ele vai lá, compra 5, 10, 20 cotas, já que ele não paga corretagem para adquirir essas cotas de fundo imobiliário em boa parte das corretoras hoje no Brasil. Mas será que faz sentido? É isso que eu queria provocar de reflexão. Eu, Cássio, não gosto, não tenho posição, nesse momento, na verdade, em nenhum fundo de papel. É uma opção que eu fiz há mais ou menos 3 anos atrás, praticamente quando a gente viu uma Selic muito baixa, eu fiz uma mudança na minha carteira. Tem isso, inclusive, no nosso blog do Finance Talk. Se vocês quiserem acessar, vocês conseguem abrir lá o que eu tenho na minha carteira de fundos imobiliários. E nos outros vídeos aqui na nossa playlist também tem comentários sobre vários outros fundos que eu tenho na carteira, mas hoje basicamente são fundos de tijolos, são fundos com nível de segurança que eu acredito que são maiores. Não que os fundos de papéis são inseguros, não é esse o caso. Mas será que no caso vale a pena comprar um fundo que ele está acima do valor patrimonial para receber pouco mais do que a gente receberia, por exemplo, num título de NTNB, num título de renda fixa? Essa é a provocação que eu queria fazer para vocês. Obviamente, quando a gente compara com o retorno total, se a gente fizesse a reaplicação, o reinvestimento dos dividendos ao longo do tempo, ela é maior, por exemplo, do que o retorno do IFIX, que é o índice de todos os fundos imobiliários, que a gente, não todos exatamente fundo imobiliário listado na bolsa, mas uma boa parte dos mais líquidos. Se vocês comparam aqui no gráfico, ele dá uma diferença um pouquinho maior. Mas, ainda assim, eu acho que talvez vale uma reflexão. Não tem na minha carteira, por essas razões que eu expus para vocês aqui. E aí eu queria fazer um último paralelo, que é trazer um nível de comparação dentro do... que aí eu acho que faz um pouco mais de sentido do que comparar a NTNB com o fundo propriamente dito, né? Que são os fundos imobiliários de papéis que a gente tem, os maiores fundos hoje listados na Bolsa. Obviamente tem vários outros, a gente tem cerca de 18 fundos listados com mais de 1 bilhão de patrimônio hoje listados. Aqui a gente tem os 7 maiores deles, né? Com destaque maior aí para o fundo da Quineia, que tem 7,7 bi, que é o Quineia Índice de Preços, seguido também por um outro fundo da Quineia, né, que é o Quineia Rendimentos Imobiliários, de 5 bi e 800. Em terceiro lugar, em volume de mercado, a gente tem o MXRF11, com 3,4 praticamente, né? Então, claro que esses fundos são robustos, são gigantescos, tem a sua relevância no nosso mercado, né, no mercado financeiro, mas aí quando a gente pega, e aí eu gosto de pegar essa penúltima coluna, né, preço sobre valor patrimonial, o MXRF11 dos 7 maiores fundos é o que está com maior nível de ágio. A gente tem próprios fundos da Quineia que são maiores, mais robustos, carteira mais pulverizada, que valem essa proporção, nessa relação, né, preço-valor patrimonial, menos do que esses ativos. Será que faz sentido eu eventualmente comprar o MXRF11? É um ponto a se pensar. Talvez outros fundos nesse momento fossem mais atrativos. Tem vários fundos com problema, né? A gente sabe, por exemplo, aí na última posição dessa tela, a Hectare, com preço, né, sobre valor patrimonial de 0,29, está passando por uma situação muito complexa agora, societária. Vários gestores saíram de dentro da empresa, existe um nível de conflito de interesse muito grande, em vários ativos já foram detectados essa situação, em especial nos multipropriedades. Na Devan, por exemplo, que é uma outra gestora, na composição ali do grupo econômico,
Todos os principais gestores saíram agora em dezembro. A Maísa, que a gente tem também uma outra entrevista, um podcast que nós fizemos ano passado com ela aqui, Maísa Oliveira, que era a RI do fundo, já não está mais dentro da gestora. Então, acho que a gente precisa ficar muito atento ao que está acontecendo nos ativos da nossa carteira. Não dá para deixá-los soltos, não dá para a gente ignorá-los. A gente precisa fazer esse acompanhamento. E aí aqui fica, talvez, o meu grande encerramento aqui. Acompanhe isso de perto. Não dá para fazer essa alocação de olho fechado só porque o fundo tem um valor de cota pequeno. R$ 10, apesar de parecer troco para muita gente, mas você vai fazendo esse acúmulo de dinheiro ao longo do tempo, ele é muito significativo no longo prazo. Então, prestem muita atenção nos ativos que vocês têm na carteira. Tirem as dúvidas, manda recado, manda e-mail, liga na gestora, tenta esclarecer o máximo de dúvidas que vocês possuam. Pode mandar recado para a gente aqui, vou deixar meu e-mail e o meu telefone à disposição de vocês, caso queiram algum tipo de esclarecimento, ainda que vocês não sejam clientes nossos ainda, mas a gente pode bater um papo sobre isso. Tem muita coisa que pode interferir nesse planejamento, e uma compra de olhos fechados de um fundo como esse, ou um fundo que na verdade tem algum tipo de problema mais grave, pode colocar o patrimônio familiar de vocês, o bem-estar, as próximas gerações em risco. Eu sou um aficionado, sou apaixonado por fundo imobiliário, mas não é uma operação que se faça de olhos vendados, às cegas. Requer muito cuidado. E aí eu queria deixar então essa mensagem para vocês. Assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias, volta, pausa, olhe as informações e os números com cuidado. Vai lá, pega o relatório de gestão, dá uma conferida, encontre entrevistas dos gestores, trazendo alguns pontos, alguns esclarecimentos para vocês, que talvez ainda tenham ficado obscuros em algum momento, e aí sim, façam as operações de aplicação. Não vai na onda só porque é o maior fundo com investidores em números de cotistas da Bolsa Brasileira, que você também precisa ser um cotista. Nesse momento, pode ser que às vezes não faça sentido para a sua carteira. Então tome a sua própria decisão, não leve inclusive todas as informações que a gente deixou aqui para vocês como uma situação de decisão para a sua carteira pessoal. Tome as suas decisões com base nos seus estudos. Não confie às cegas em ninguém. Nem assessor, nem consultor, nem gerente de banco, muito menos em amigos ou pessoas que não estão vivendo o mercado financeiro no dia a dia, na veia. Então, requer muito cuidado com essas situações. Então, meus amigos e investidores, é essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. A gente se vê no próximo quadro, no próximo mês de fundos imobiliários aqui do Finance Talks. E a hora do pagamento. Se você gostou desse vídeo, se você gostou das informações que a gente trouxe aqui agora, deixe o seu like, comente aqui o que você gostou ou o que você não gostou. E, claro, se você gostou muito, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Quem sabe a gente pode ajudar mais informações, chegar com qualidade em mais pessoas no Brasil e transformar a vida de muita gente. É isso aí. Um grande abraço, até a próxima.